Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis, sou apresentador aqui do canal e como vocês já sabem, estamos estudando aí o livro de Enoque e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro da contemplação, que é justamente uma seção de capítulos do livro de Enoque que vai do capítulo 91 até o capítulo 108, que é o último capítulo do livro de Enoque, tá? Então já estamos terminando, esse é o último vídeo, mas antes eu queria relembrar vocês que na última aula a gente viu sobre as sessões, 72 a 82, que é o livro das luminárias celestes, que o livro das luminárias justamente é um livro que o Criador revela a vontade de Deus baseado naquilo em que na época se tinha, como um parâmetro para se predizer alguma coisa, tá? Então sempre se predizia algo em relação às estrelas. Os profetas olhavam para as estrelas, para os astros, e ali faziam cálculos, estimativas, enfim, não muito científica como hoje em dia, As pessoas fazem, não voltado à astronomia, mas eles observavam de um jeito que eles captavam a vontade de Deus. Então era uma crença que tinha na época. O Salmo 8 fala um pouco sobre isso, Davi também era profeta, só que pouca coisa se escreveu das profecias de Davi. Então é basicamente sobre isso que a gente falou na última aula, também sobre alguns capítulos, como 83, 84, foi os sonhos, A gente falou do primeiro sonho, a gente falou do segundo sonho, a gente falou do terceiro sonho de Enoque. Então a gente falou sobre os sonhos de Enoque, baseando-se em textos também das escrituras. Eu mencionei, que ele teve visões, que ele viu todo o Antigo Testamento, Então é muito importante a gente lembrar disso antes da gente começar esse vídeo, que esse vídeo aqui já é mais uma continuação, do outro. Se vocês estão lendo o livro de Enoque, eu aconselho vocês lerem. Vocês podem baixar esse livro aí na descrição, tá? Dos vídeos sempre tem na descrição um link para você baixar o livro de Enoque, esse mesmo que eu estou lendo aqui, compartilhando com vocês na tela. E, pessoal, esses capítulos 91 ao 108 são um dos mais importantes que, na minha opinião, eu achei. Tá? É um dos mais importantes, é o mais importante, assim, talvez, de todo o livro, fora o início, o âmago do livro está mais no início do livro de Enoque. O resto é repetição para mostrar a ideia que Enoque está trabalhando ali, é de arrependimento. Arrependo-se, o tempo é já, Cristo vem, o Messias ressurge, o Messias voltará, o reino milenial, olha o que eu vi no céu, a vida pré-mortal. Então, o livro de Enoque fala sobre essas experiências espirituais do próprio Enoque. Então, o que eu queria aqui deixar bem claro para você é o seguinte, que dos capítulos 91 ao 92, tá? Temos os conselhos e advertências, Advertências de Enoque aos seus filhos. Logo no 93, nós temos o Apocalipse das Semanas, que marcam o fim e o início de todas as coisas, numa linguagem parecida com a da profecia bíblica das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9 de Daniel, dos versículos 20 ao 27, tá? Passando aqui rapidamente para vocês verem que o 92 é o livro das advertências de Enoque para seus filhos, tá? O livro da consolação também é chamado disso, tá? Do livro das advertências, mas é mais uma advertência no sentido de advertir para corrigir, mas para guiar, para dizer, sigam por esse caminho. É um aconselhamento que Enoque dá aos seus filhos, tá? Aqui no capítulo 93 temos o Apocalipse das Semanas, onde ele fala dos ais, se eu não me engano. Esses ai tá na Bíblia, tá? Esse que o primeiro ai já passou e esse que vem mais dois ais. Esses ais são o que? São sofrimentos, são acontecimentos que aconteceram com a humanidade, em que o ser humano ele vai passar por uma transição entre aquilo que é impuro para aquilo que é puro. Nessa mudança, nessa santificação do mundo, nessa glorificação dos corpos dos justos, vai acontecer de tudo com todo mundo, tá? Ninguém pense que quem é justo vai se livrar e quem é ímpio vai sofrer, muito pelo contrário, tá? Vai ser como é hoje, os ímpios eles vão estar em um patamar mais elevado, tá? E os justos eles vão ser cada vez mais perseguidos pelo mal. O que não justifica que, claro, os ímpios também não sofram na terra, tá? Vão sofrer, sendo que os sofrimentos deles vão ser criados por eles mesmos. Enquanto o nosso sofrimento vai ser baseado naquilo em que o próprio Deus ele permitiu que nós passássemos, que nós sintamos aquela experiência de perseguição, de ódio contra até o mesmo nome de Deus, para ali ele provar os santos,
né? A Bíblia diz provar e ver se o Senhor é bom, porque Ele também não pode nos provar, não é verdade? Então a ótica é essa, tá? Do Apocalipse das Semanas, é essa a ideia do capítulo 93, tá bom? Passando aqui um pouco aqui, ó. Né? No capítulo 94 ao 105, a gente tem a admoestação dos justos, tá? Aqui tem umas notas de rodapé bem interessantes, ó, que vocês podem pausar para dar uma lida sobre o capítulo 93, mas está tudo no PDF, só vocês baixarem e lerem que não tem nenhum problema, tá? Zero estresse. Aqui, 94, né? Aí tem a admoestação dos justos. A gente tem o lamento pelos pecadores, né? Em seguida, no capítulo 95, a destruição e reconstrução da vida na terra, tá? Como eu falei, né? Tudo semelhante àquela purificação que haverá no mundo para haver a restauração de todas as coisas nos últimos dias, que é o tempo que estamos vivendo. Estamos passando pelo momento em que a terra ela está tendo dores de parto, né? Como o Apocalipse fala. Então, justamente por conta desse motivo, a gente precisa se agarrar mais a Deus, precisa mais buscar mais a face do Senhor e buscar todos os dias compreender menos as nossas necessidades para compreender a necessidade do Espírito. Quando eu digo nossas necessidades, eu me refiro às necessidades da carne e não às necessidades do Espírito. Ficou claro mais ou menos isso para vocês? Então, assim, tem a tristeza de Enoque e a maldição contra os pecadores, no capítulo 95, né? E até o 105 vai ser somente voltado para essas coisas, tá? Eu queria chamar a atenção a vocês a respeito do capítulo 106 de Enoque, que é bem interessante, tá? O 106 de Enoque é muito, mas muito interessante. A gente tem pela primeira vez aqui, ó, o relato do nascimento de Noé, de uma forma que não está registrado na Bíblia, justamente porque ocupa muito espaço, né? Aquilo que Enoque escreveu para aquilo que Noé escreveu. No caso, aquilo que, né, realmente aconteceu a respeito de Noé. A gente não tem evidência que Noé escreveu nada, assim, praticamente. Então, assim, que vocês analisarem comigo aqui esse ponto, eu acho muito importante. Os versículos 1 até o 34 do capítulo 106 de Enoque revelam o nascimento de Noé não registrado na Bíblia. E o capítulo 107, versículo 3, diz que foi Matusalém que registrou boa parte do final do livro, bem como supostamente, entre parênteses, claro, o segundo livro de Enoque, quando lemos Matusalém escutou as palavras de seu pai, e esse revelou todos os segredos. Então, por que eu estou falando esse versículo 3, né, do capítulo 107, antes de falar alguma coisa, né, sobre o capítulo 106? Porque, pessoal, no capítulo 107, versículo 3, é dito que, ó, depois que Matusalém escutou as palavras do seu pai, este revelaram-lhe todos os segredos, voltou e transmitiu tudo a Lameque, e deu ao filho o nome de Noé, pois ele haverá de ser o consolo da terra depois de toda destruição. É bem interessante esse capítulo, né? Noé ele não nasce como as pessoas pensam, ele nasce com os olhos vermelhos, com a pele totalmente branca e muito resplandecente, tá? Não é a melanina dele que era branca, pelo que o livro fala, era a resplandecência do corpo dele, né? Moisés possivelmente não era branco, mas ele teve o rosto luminoso, né, quando ele voltou do Monte Sinai. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, essa ótica aí, né, do nascimento de Noé de uma forma um pouco diferente do que registrado na Bíblia, né, que simplesmente não está em nenhuma parte na Bíblia o nascimento de Noé. Mas é interessante porque foi uma revelação que Lameque, o pai de Noé, ele recebeu do Senhor. Ele não entendeu aquela aparição ali, né, do nascimento do filho dele como um ser resplandecente de luz. E Enoque revelou para ele que era porque ele era a luz das nações nos últimos dias e tal. Talvez até uma comparação ele pode fazer aí com Cristo, né? Que quando ele nasceu, a estrela, né, que os pastores viram em Belém guiou, né, os pastores até ao lugar onde estava a manjedoura, né? E o anjo veio, então a gente pode linkar isso com a restauração de todas as coisas, mais uma vez que eu falei, né, de que Cristo é que restaurará todo o mundo, e Noé ele é uma pedra angular dessa ideia, justamente expressado tanto na Bíblia quanto no livro de Enoque, tá bom? Então, sabendo disso, né, provavelmente ele registrou as passagens, né, no Matusalém depois da morte de Enoque,
todas as últimas passagens aí, inclusive o nascimento de Noé. Matusalém era o bisavô, né, de Noé, então, né, é bem provável que diga avô de Noé, né, bisavô era Enoque. O avô de Noé, ele provavelmente sabia de muita coisa que Lameque revelou para ele, como o próprio versículo 3 aí está dizendo. Versículo 3, o capítulo 3 aí o capítulo 107, versículo 3, também fala uma posição interessante, né, de alguns estudiosos, de que o segundo livro de Enoque foi escrito totalmente pelos ensinos de Enoque passados para Matusalém, tá? É bem interessante. Logo aqui, depois do livro de Enoque, a gente tem o segundo livro de Enoque, tá? E aqui, né, está uma descrição já em terceira pessoa, né? Dizendo assim, ó, havia um sábio, um grande artífice, o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu a ponto de fazer testemunhar mais altas moradas de maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso, uma das mais maravilhosas gloriosas, né, e brilhantes estações, de muitos olhos dos servidores do Senhor, e o inacessível trono do Senhor, e os graus de manifestação e ossos incorpóreos, e o inefável ministério, e a multidão dos elementos, e as várias aparições, e o canto indizível das hostes dos querubins e da luz infinita. Então, vocês estão vendo aqui que é na terceira pessoa que o autor começa a escrever, enquanto Enoque, no primeiro capítulo, escreve em primeira pessoa, o que justifica que não foi Enoque que escreveu o segundo livro, né? Então é bem interessante, né? Porque o resto é só admoestações e tal, são conselhos, são coisas que Enoque contou que não foi registrado de alguma forma no primeiro livro, né? Então, eu queria ler para vocês, pessoal, uma passagem, né, que se encontra lá no capítulo 108, que é o último capítulo de Enoque. Né? Pronto, últimas palavras de Enoque, ó, como vocês estão já, né, vendo aqui, é o capítulo 108. E os versículos 14 ao 21 é um conselho exatamente para os nossos dias. E também aponta uma profecia. Eu me lembrei um pouco de João escrevendo Apocalipse, no final ele diz assim, né, quem acrescentar um tio, uma vírgula ao que está escrito, né, nesse livro, terá também os sofrimentos acrescentados, né, no dia do juízo, a sua vida e tal. Aqueles que retirarem também. Então, Osés fala a mesma coisa, o livro de Osés é um livro profético do Novo Testamento, mas ele diz também no final do livro, né, ou no início, não me engano, acho que é no final, ele fala também que as coisas que acontecerão nesse livro, que estão naquele livro, né, acontecerão e se darão a todos aqueles que praticarem aquelas palavras, que ouvirem aquelas palavras. Né? Então, Enoque faz a mesma coisa aqui, por isso que eu tenho certeza de que o livro de Enoque é um livro inspirado, pessoal. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito da sua inspiração, tá? Descer aqui um pouquinho porque eu fiz caca aqui, desceu bastante aqui. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui no chat, tá? Do vídeo, que eu respondo vocês, tá? Sem dificuldade nenhuma, tá bom? Enviar material, seja para fazer até um vídeo de uma análise profunda, né? Acerca de alguns termos que não ficou muito claro no vídeo, tá? Fiquem à vontade aí que eu posso gravar vídeos somente com um comentário seu aí, para explicar para você aquilo ali melhor que você não entendeu no capítulo. Mas leiam o livro de Enoque, tá? Leiam. Leiam, que é um livro muito edificante para os nossos dias. Os versículos 14 até os versículos, pronto, aqui, ó, do capítulo 100, cadê? Aqui. Ah, tá certo. Tá certo. Depois já começa o segundo livro de Enoque. Os versículos 14 aqui, ó, do capítulo 108 de Enoque, até o versículo 21, diz o seguinte: Eu, Enoque, falando, descrevi nos livros todas as recompensas que foram reservadas para eles. Ele determinou-lhes um prêmio por terem sido considerados como homens que amavam mais o céu do que a sua vida sobre a terra, e que o louvavam enquanto eram pisoteados pelos homens maus, suportavam ofensas, humilhações e insultos. Exatamente o que a gente tem que fazer quando começar a perseguição, que já está evidente, né, no mundo todo, somente o Brasil que ainda não chegou ainda
graças a Deus a isso, porque muitas pessoas têm que conhecer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? E todos nós vamos passar por isso, pessoal. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que o Evangelho diz. Mas agora eu chamo a mim os espíritos dos bons, dos quais pertencem à geração da luz. Transfiguro os que nasceram nas sombras, os que na sua carne não receberam a recompensa de acordo com a sua fidelidade. Ou seja, ele está falando aquelas pessoas, né, que são injustiçadas, que, né, nasceram nas sombras sem ninguém saber que aquelas pessoas existem. Enoque está dizendo aqui, eu chamo essas pessoas, esses espíritos bons, a se encontrarem comigo, né, a virem comigo e ouvirem a palavra do Senhor. A gente tem que convidar as pessoas assim como Cristo convidou, tá? As pessoas que estão cada vez mais, né, exclusas da sociedade por conta do comportamento ímpio das pessoas, infelizmente. Versículo 17. Eu desejo introduzir na plenitude da luz aqueles que amaram o meu santo nome. Isso é Deus falando. Eu coloquei cada um no seu trono de honra, e eles haverão de resplandecer por tempos intermináveis, pois a retidão é conforme a justiça divina. Ele recompensa os que permanecem fiéis nos caminhos da honestidade. Eles haverão de constatar que aqueles que nasceram nas trevas serão lançados, enquanto que os justos hão de resplandecer. As trevas que ele fala aqui já não é mais a escuridão, né, do esquecimento, mas é agora a condenação, a morte, né, a não presença de Deus no espírito daquela pessoa. O espírito daquela pessoa está em condenação eterna, ou seja, em trevas eternas, como está lá em Apocalipse capítulo 20, né, e 21 também. Então, assim, os pecadores levantarão altos gritos ao verem aqueles no esplendor, aqueles que serão glorificados, né, e sentarão junto de Cristo, né, como reis e sacerdotes, enquanto eles mesmos devem partir para os dias e os tempos que lhe foram reservados. Então, claramente é assim que termina o livro, como um conselho àqueles que ouviram todas as palavras e agora têm que escolher. Vocês querem servir a Deus ou ao mundo? Lembra que o mundo, é o versículo 21. Enoque 108, versículo 21. Os pecadores levantaram altos gritos ao verem aqueles no esplendor, porque verão que perderam a chance de se arrepender enquanto deveriam se arrepender. Claro que nunca é tarde para se arrepender e fazer o que é certo, mas há momentos que o arrependimento às vezes é maior na gente como um castigo do que como uma redenção, como um plano, né, de salvação na vida do ser humano. Então, arrepender das obras más está encarregado a todo ser humano que crê que Cristo ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, que Ele está na terra, ainda hoje divulgando sua palavra através dos seus servos. E, pessoal, a palavra de Deus, a Bíblia, embora você não acredite em nada do que eu falei, ou esqueça de tudo, nem leia o livro, leia a Bíblia todos os dias, tá? A Bíblia Sagrada, ela é um manual de fé do ser humano, e disso a gente não pode, tá, deixar escapar. Queria ler para vocês aqui, antes de terminar, um versículo, né, que se encontra lá em Apocalipse, né? No Apocalipse capítulo 1, que diga, o versículo 5, diz uma coisa muito preciosa sobre o motivo pelo qual muitas pessoas vão querer estar naquele dia junto de Deus, né? Apocalipse no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, aqui: e de Jesus Cristo, a testemunha fiel e o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou nossos pecados com seu sangue. Versículo 6. E fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, e a Ele agora é o poder dos séculos dos séculos. Amém. Então, Cristo, ele nos fez para Deus, o Pai, a humanidade que serve aos propósitos eternos, um cargo de reis e sacerdotes, pessoal. Reis e sacerdotes. Então, isso é uma coisa que revela naquela época uma grande importância, uma grande consideração, um grande amor e admiração e apreço, né? Uma pessoa tu imagina todas as pessoas de um povo terem a posição em que um ou
10, 5 apenas têm aquele cargo ali de suma importância na sociedade judaica naquela época e no mundo antigo, é uma coisa que a gente tem que realmente olhar e dizer, vai ser melhor do que eu penso. Vai ser muito melhor o que eu penso, aquilo que o Senhor reservou a todos nós. Porque a Bíblia diz que Deus, o Criador Yahweh Sabaoth, Ele reservou coisas a nós que não são nem vistas, nem nunca foram ouvidas, né? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram as coisas que o Criador, né, planejou para aqueles que o temem, aqueles que amam e andam na sua palavra de retidão. Então, pessoal, encerramos o livro de Enoque, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desses estudos, curtam aí os vídeos do canal, compartilhem. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.